Bom dia para você que junto com a gente começa o programa Rosa Choque pela Rede TV no sistema Gurgakis de comunicação. Bom dia para você nessa quarta-feira e próxima já do feriado de Páscoa, na sexta-feira a gente tem a Sexta-feira Santa e no domingo é o dia de trocar ovos de Páscoa, ovos de chocolate, trocar alegrias e trocar também as coisas doces da vida. O nosso sorteio daqui do programa Rosa Choque ficou marcado para a próxima sexta-feira, porque nessa sexta-feira a gente não tem programa ao vivo. Então, para a próxima sexta-feira é o nosso sorteio para os chocolates das pessoas que escreveram aqui para a gente no programa Rosa Choque. Segundas, quartas e sextas, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem um encontro ao vivo aqui com você. E também pelo site www.newsrondonia.com.br e www.sgc.com.br. Um beijo bem grande para o pessoal da Diju Modas, que é o pessoal que manda os vestidos para mim, e também para o Dr. Leandro Debs, que da semana que vem já vai estar aqui com a gente respondendo os seus questionamentos sobre cirurgia plástica. O nosso programa hoje vai falar, na sua reflexão, sobre solidão, ser solitário. O que é ser solitário? Ser solitário é o fato de você estar no meio de muita gente, no meio de muitas coisas e ainda assim você se sentir sozinho. São as pessoas que não se deixam e nem se permitem de forma nenhuma que as outras pessoas cheguem até ele. A pessoa solitária, ela é mais triste, porque ela não tem essa capacidade de se adequar às coisas que são boas e ruins ao mesmo tempo. Elas conseguem se adequar quando tudo vai bem. Mas quando as coisas começam a ficar ruins, quando as coisas não são exatamente como elas gostariam que fossem, aí elas começam a sofrer. E então, para não fazer sofrer e nem para sofrer, elas preferem ficar sozinhas, preferem ficar colocadas numa grande torre e dentro dessa torre, a única coisa que elas conseguem passar para os outros são muitas pedras. Mas para cada pessoa que atira pedras, a mão fica machucada, porque as nossas mãos, elas ficam com o reflexo de tudo aquilo que nós passamos para o outro. Conta uma história que havia um senhor que passava na rua todos os dias. Uma pessoa muito triste, muito sozinha, mas que dentro da casa conseguia alegria com seus animais, com os bichos que pegava na rua. Num certo dia, ele estava passando na frente de uma casa de uma pessoa muito rica, muito abastada. E ele chegou e pediu que a pessoa lhe desse alguma coisa. Na verdade, o que ele queria era atenção. Mas a pessoa rindo, fazendo gozação daquilo que ele queria, foi lá dentro, pegou um balde bem grande, encheu de estrume, de fezes e entregou para aquele senhor que estava na porta. O senhor agradeceu, saiu e um mês depois ele voltou com o mesmo vaso, mas cheio de flores. A pessoa que deu aquilo para ela ficou meio revoltada, porque queria saber qual o motivo pelo qual, ao oferecer coisas tão ruins, segundo ela, tinha recebido coisas tão boas. O senhor olhou, sorriu e disse: cada um dá o que tem e a gente só pode dar aquilo que nós temos. Nenhuma planta dá aquilo que não foi plantado. Você não tira uvas de macieiras e você não tira laranjas de um pé de manga. Você só pode dar ao outro aquilo que você tem dentro do teu coração. Fica sempre nas mãos perfume de quem oferece rosa, mas também fica machucado a mão de quem atira pedras, de quem joga nos outros as responsabilidades que não são dela. A gente tem que parar para pensar que a nossa vida já é tão rápida, é tudo tão passageiro, que aquilo que nós fazemos no momento agora é o reflexo para daqui a alguns minutos, para daqui a alguns dias. Se é fácil fazer o que eu estou falando? Não, não é. Mas às vezes eu falo alto para poder aprender e para poder aprender a fazer. E assim como você, como eu, quantas são as pessoas que nesse momento também estão perdidas, correndo para lugar nenhum, sem saber direito o que fazer, mas tendo aquilo que é essencial, a vontade de fazer,
E isso faz a grande diferença. As palavras que nós damos, as coisas que nós falamos, as vontades que nós temos e fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Isso não tem erro. Tu te tornas responsável por todo e por tudo aquilo que cativas. E é só assim que a gente vai um dia conseguir ser feliz. Bom dia para você! E o programa de hoje a gente traz uma pessoa muito especial, que está à frente do Serviço Social do Estado de Amor pelo Brasil, chamado Rondônia. Uma pessoa que vai falar para a gente a respeito dessa profissão que é tão paradoxal. Afinal de contas, da mesma forma que ela faz o bem, às vezes, segundo a visão de outros, ela está fazendo um mal. Mas a justiça é isso, é dar a um e ao outro aquilo que realmente a gente entenda que seja uma verdade, ainda que não seja. Mas ele vem aqui para conversar com a gente sobre isso. Professor Henrique, por favor, seja muito bem-vindo aqui ao programa Rosa Choque. Meu bem, muitíssimo obrigada. Na cadeira de lá ou de cá? Ali. Isso, opa. Bom dia para você. Bom dia, Nina. Bom dia. Bom, teu nome completo? É Carlos Henrique Gomes Souza. Carlos Henrique Gomes Souza, daqui de Rondônia? Na verdade, eu sou cearense, né, natural do Ceará. Eita, que o povo vem tudo de lá. E morei no Rio durante um tempo e agora estou aqui desbravando nossa belíssima Rondônia. E você, serviço social para você, foi algo que entrou na sua vida assim, todo mundo na tua casa queria isso? Ou você não teve opção? Ou só tinha aquela faculdade? Como que ela entrou na tua vida? Na verdade, foi bem curioso porque a minha mãe, ela é uma pessoa que ela sempre gostou de, a princípio, ajudar as pessoas. E ela, conversando com ela, falou: meu filho, por que você não faz serviço social? E aí eu falei: mãe, na verdade, eu queria fazer direito, né? Você está dentro de um meio de direito ali também, né? Justamente. E aí então, passou o tempo, conheci o curso, percebi que o curso é muito além da ajuda, né? É um curso muito mais amplo, né? Muito mais amplo, que aí envolve direito, é uma profissão que basicamente trabalha com todas as disciplinas das ciências humanas e sociais. E aí fiz minha graduação, fiz meu mestrado em serviço social e aí trabalhei durante 10 anos na área de serviço social e agora estou aqui em Rondônia trabalhando no Ministério Público e ministrando no curso de serviço social. As aulas também. As aulas também e agora de frente ao Conselho Regional de Serviço Social de Rondônia. Dentro do serviço social, o que é mais difícil? O mais difícil é você ensinar a fazer isso ou fazer mesmo, estar ali. Porque as pessoas têm uma visão, às vezes até equivocada, quando elas acreditam que o serviço social é assistencialismo. Tanto é que as pessoas, normalmente quando fala ele é assistente social. Você disse para mim que serviço social é o nome da profissão e assistente social é a nomenclatura que se dá à pessoa. Isso, profissional. Mas tem alguma diferença entre eu falar para você que você é um assistente social ou não? Assim, tem alguma diferença entre um nome e o outro, entre o serviço e a assistência? Na verdade, Nina, o que nós estamos vendo, basicamente, em alguns concursos públicos ou em alguns espaços ocupacionais de trabalho, é que se confunde a nomenclatura de assistente social com assistência social. Isso. A assistência social ela é a política pública, o assistente social é o profissional e o serviço social é a profissão que o assistente social exerce nas políticas públicas, entre elas a política de assistência. Então, se a gente for colocar mesmo no papel ali, para poder codificar e conceituar cada coisa, o teu papel enquanto a sua função de serviço social seria, além de fazer essa assistência social pelas políticas públicas, seria de fazer as leis, inclusive ajudar no feitio disso, trabalhar no todo. Na verdade... Qual que é a função? O que uma pessoa do serviço social faz? O assistente social, ele é o profissional que proporciona o acesso do cidadão às políticas públicas. Então, existe a legislação, né? Nós temos hoje a Seguridade Social, entre outros direitos sociais, e esses direitos sociais são operacionalizados por serviços e políticas públicas, saúde, previdência, trabalho, educação, e ali... nesses espaços são presentes as expressões da questão social
que dentro do serviço social é considerada matéria-prima para esse profissional. Certo. A gente está aqui no programa Rosa Choque pela Rede TV, no Sistema Gurgel de Comunicação. 92449858 é o telefone que você pode mandar mensagem para a gente. A gente vai para o intervalo e volta já. E espero por você. Bom dia para você que está com a gente no programa Rosa Choque pela Rede TV. O Diário da Amazônia de hoje, né? O jornal aqui, eu não sei, já está aí, né, André? Já está vindo aí? Então, o Diário da Amazônia hoje traz como destaque que a enchente deixa cenário de caos no bairro Nacional e que as famílias são orientadas a não retornarem ao local. Aí eu pergunto, elas vão retornar para onde? Elas vão para onde? Porque às vezes a pessoa só tem aquele lugar para morar. Não é que ela gosta de ficar na enchente, não é que ela gosta de morar na alagação, não é que ela gosta daquela situação. Só tem aquilo para ela viver. Enquanto só tiver aquilo para ela viver, ela não tem para onde retornar. Vai para uma escola, leva os filhos, perde aquela situação. A pessoa já não tem nada, o que tem perde. E é o lugar que tinha para construir. Então, acho que o poder público tem que verificar também como que faz isso de não retorna. Não retorna, mas vai para onde? A outra manchete que é interessante também são 51 anos da Eucatur aqui no estado de Rondônia. Parabéns a todo o grupo da Eucatur que levando e trazendo sonhos, principalmente há 50 anos atrás, quando já trazia as pessoas do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, para poder tentar a vida aqui no nosso estado de amor pelo Brasil. Tinha um bolo bonito que eu vi até no Facebook, um bolo bem bonito que foi colocado na festa dos 51 anos da Eucatur. Uma outra manchete que traz também o Diário da Amazônia é que 2 jovens exibem armas na internet e são presos. É para você que gosta de fazer ostentação com esse tipo de objeto, que isso dá cadeia. Então, toma muito cuidado com as formas de poder ostentar na internet. Bom, Diário da Amazônia sempre nas bancas, nas padarias, prontos para você adquirir ou então ver também pelo site. Professor, a gente falou aqui agora de enchente, desculpa chamar de professor, mas é o que é mais forte aqui. A gente falou das enchentes. O serviço social, ele atua diretamente nisso, ajuda, não só a tirar as pessoas. Como é que fica isso que eu falei agora? Que as pessoas, elas não têm para onde ir, ficar na escola para elas... Esse é um problema, né, infelizmente, das políticas públicas, né? Essa basicamente seria a ausência do acesso às políticas públicas por essas pessoas. E, dentro desse sentido, nós temos a política de direito de habitação e a política de assistência que andam muito juntas dentro desse contexto. Certo. Então, na política de habitação, os assistentes sociais que estão nas secretarias, CEAs, SEMUR, eles basicamente trabalham para viabilizar o acesso à casa própria ou aos programas federais de habitação e por meio de assistência justamente assistindo a essas pessoas que, devido a esse fato, né, eles são deslocados do seu local onde moravam, original, para irem para abrigos ou escolas e nesse período que eles ficam alojados nesses espaços, aí existe todo o trabalho do assistente social diretamente, e aí diretamente tanto na pessoa, quanto também articulando, planejando para que aquelas pessoas saiam daquela condição e retornem para algo melhor. Hoje o senhor tem ideia de quantos profissionais do serviço social nós temos no estado de Rondônia? Hoje nós estamos com 1.500 assistentes sociais só em Rondônia, porque até então o nosso conselho era Rondônia e Acre. Acre já se emancipou, hoje é a 26ª região e foi desmembrado o nosso conselho, porque totalizando dava quase 2.500 assistentes sociais. Então, nós tivemos o desmembramento, hoje nós estamos com 1.500 assistentes sociais inscritos e fora os acadêmicos que estão se formando aí e dando entrada ao conselho. E ainda existe uma demanda, né? Ainda existe, assim, vários lugares que precisam. O curso ainda não está obsoleto, assim, o curso ainda é necessário. Muito. É interessante que as pessoas ainda busquem esse sonho. Sim, porque
Na verdade, as pessoas perguntam, mas assistente social ganha quanto? A assistente social, a profissão ela é mal remunerada? Não, não é mal remunerada. Na verdade, depende também do contexto da política que está inserida. Por exemplo, na área da justiça, a assistente social ganha cerca de 7 mil, 8 mil reais na área da justiça. Vai depender do profissional e do que ele busca para ele. Justamente. E como o Estado ele é o grande empregador da profissão, né, do assistente social, pelo menos Rondônia ainda é um estado que eu chamo de Eldorado, porque basicamente todos os assistentes sociais que aqui trabalham, em sua maioria, estão nas políticas públicas. Quando o senhor fala disso, de um lugar ser 7 mil salário, no outro ser menos, a valorização do profissional, enquanto profissional, também é importante, né? Porque tem algumas pessoas formadas em serviço social que ela não se valoriza, então ela se presta também a qualquer tipo de serviço e se sujeita. Então isso também deveria ser uma luta em relação à própria profissão. No mês de maio a gente o mês do serviço social e agora já começam os seminários. Na verdade, nós temos o dia 15 de maio, que é o dia comemorado do assistente social. E dentro das bandeiras que o Conjunto Cefes-Cresce, que é o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Serviço Social têm, uma das bandeiras justamente é a ampliação dos postos de trabalho dos assistentes sociais via concurso público. Nós temos os sindicatos dos assistentes sociais, que aí, até professora, desculpa, Nina, é muito importante isso muito claro. Isso aí é a vida, vai lá. É até muito claro porque ainda alguns profissionais confundem o nosso conselho regional com o sindicato. Nós não somos sindicato nem associação, nós somos um conselho. Como tantos outros conselhos de várias profissões que lutam pelos direitos e também fazem com que a profissão seja valorizada, né? Isso, no sentido de defender a profissão, as questões éticas e também no exercício profissional, assim como também fiscalizá-las, porque assim como nós temos bons profissionais, nós também temos esses profissionais que, de certa forma, não executam o seu trabalho com tanto cuidado, com tanta atenção zelo ao usuário, e que o Conselho Regional ele também atua para fiscalizar os profissionais, assim como também defendê-los. Mas isso em todas as profissões, a gente tem as pessoas que vão defender e temos as pessoas que não vão trabalhar e vão ainda, né? Bom, um beijo para o pessoal da Gabriela, que está mandando um beijo para a gente, para a Andréia, para a Nice, elogiando o programa. Obrigada também ao pessoal, a Margarete, que está vendo a gente, a Juliana. Obrigada mesmo de coração. E seu Antônio Carlos, que sempre manda mensagem aqui para a gente, tira as fotografias. Obrigada mesmo de coração. Quando a gente fala ainda do serviço social, hoje a gente tem o ensino, que ele é o ensino regular, que é o ensino presencial, e temos o ensino à distância, que abriu muitas portas. Quando ele é feito com qualidade, ele é tão bom quanto presencial. Mas, às vezes, esse estágio, essa convivência, esse estar com outras pessoas faz diferença na hora da formação, não faz? Ainda que a gente não possa diferenciar um do outro, porque são coisas, são determinações federais que dão a mesma objetividade, mas o estar junto, para quem vai lidar com vidas e com pessoas, ainda acho que faz uma diferença, não faz? Na verdade, existe um grande desafio, porque o Conjunto Cefes-Cresce defende a qualidade no ensino e na formação da assistente social. E quando fala defender qualidade de ensino, seja presencial, seja à distância, por quê? Porque, como você bem falou, nós somos profissionais que estamos no meio de políticas públicas, ao qual lidamos com pessoas em estado de vulnerabilidade, de violência. Então, esse profissional ele deve estar munido de conhecimento, e esse conhecimento se faz a partir também do seu cotidiano, com as relações sociais trocadas no meio acadêmico. Então, essa vivência maior também proporciona essa reflexão em torno da sua própria prática. A leitura de mundo, né? A leitura de mundo, que é muito importante. Antigamente a gente via que todo mundo que ia fazer serviço social, a maioria, pelo menos grande parte, era mulher. Hoje a gente vê numa sala de serviço social bem mesclado. Você tem ali, para cada 30 mulheres, tem 10 homens, vamos colocar mais ou menos assim. Por que isso? Será que está ligado à maternidade mesmo, à assistência social? Porque historicamente a profissão teve esse predomínio realmente de mulheres, né? Na época,
as primeiras assistentes sociais eram damas da sociedade, por isso que existe muito essa confusão de que as assistentes sociais eram damas da sociedade. A primeira dama, a esposa do prefeito, ela tinha que ser a secretária de serviço social, já era quase que instituído isso, né? O que não era para ser, mas acabava sendo. E aí, ao longo do tempo, como o curso ele foi se popularizando, né? Devido a ideia, o curso no Brasil começou em 1936, foi no Brasil, mas já existia na Europa, na América do Sul, e aí foi devido à ação católica também, que o curso se instituiu no Brasil. A primeira escola de serviço social, que hoje é a PUC de São Paulo, promoveu esse curso depois do CEAR, né, que era o Centro de Estudo e Ação Social, e depois foi Rio de Janeiro e posterior por todo o Brasil. De 1936 para cá, mudou a política do curso? Mudou. Deixou de ser assistencialismo? Deixou, professora. E isso é muito bom porque teve essa reconceituação, um período histórico de serviço social que foi de 60 a 80 e até os dias de hoje nós temos essa reconceituação no serviço social. Porque como a gente está discutindo essa questão da profissão, ela é uma profissão altamente política, ela se articula com políticas, ela lida com o ser humano, ela lida com direitos. Então, o profissional ele tem que ter essa visão desconstruída do assistencialismo e, de certa forma, da questão da ajuda para poder promover, de fato, o cidadão enquanto cidadão. É difícil mostrar para uma pessoa que acredita que não tenha nada, que não seja nada, o valor dela como cidadão. Eu lembro que tinha um livro chamado Cidadão de Papel, que era muito frágil. É difícil falar para quem não tem nada que ele é cidadão? É difícil, e aí é difícil, é um desafio para o serviço social e por isso que nós trabalhamos de forma interdisciplinar, porque aí vem os outros profissionais, a psicologia, o direito, justamente para compor essa ação para esse cidadão que já é fragilizado na sua própria condição, para dizer, olha, você é cidadão, você tem direito, e esse direito ele é operacionalizado por meio das políticas públicas, e você tem acesso, entendeu? Então, a nossa profissão, ela trabalha dessa forma disciplinar para trabalhar essa hoje considerada como vulnerabilidade social do sujeito, para emancipá-lo. O que é vulnerabilidade social do sujeito? É basicamente aquele sujeito que ele está alijado do acesso às políticas públicas, que ele não tem nem o mínimo, professora, que é a informação para chegar até o E quando eu não serviço. tenho nem o mínimo, que é a informação? Aí nós temos, esse é o ponto da política, nós temos a busca ativa daquele sujeito. Então, nós também, se o sujeito não vai até a política, o profissional vai até o sujeito para orientar. Isso tem sido feito, isso tem sido cumprido? O assistente social, ele tem ido no local, por exemplo, igual a gente falou ali da enchente. O que faria o serviço social nesse momento? Qual que é o papel dele nesse momento agora? Se a gente for colocar dentro da política de assistência, vai uma equipe profissional, assim, das secretarias, SEMAS, CEAS, vai uma equipe para o local, conversar com as pessoas, perceber aquela realidade e operacionalizar os caminhos para que aquela pessoa saia daquela situação, mesmo que seja de uma forma temporária, para ela ter seus direitos garantidos, a segurança, a saúde, a assistência, e dentro desse tempo, direcionar o melhor serviço e continuidade para aquele sujeito possa, nesse momento de vulnerabilidade, se promover e sair ou amenizar aquela situação. Quando a gente fala do serviço social, ir até o sujeito, ir até o cidadão, às vezes fala assim, mas você vai lá para dar coisas. Infelizmente, se você não encher a barriga de alguém, se você não der o alimento do corpo, dificilmente você vai conseguir chegar na alma da pessoa. Porque ninguém com fome vai querer saber de direitos, de registros, disso ou daquilo. Então, às vezes é necessário, meu posicionamento que é necessário que o serviço social atenda o corpo para poder tratar daquilo que é abstrato, que seriam os direitos. Existe ainda muita crítica a respeito disso? Do serviço social também ser de assistencialismo, igual esse monte de bolsa que perdeu a essência e virou uma bagunça. Existe muita crítica para o profissional? Eu penso assim, que a questão das bolsas, né, é uma questão até da política, e acho que difere um pouco da postura e da posição profissional. Bom, a gente vai falar a respeito dessas bolsas agora depois do intervalo, mas é bem rapidinho, a gente vai e volta já.
forte a luta. Bom dia para você. Agradecer também a toda a equipe do programa Rosa Choque, o nosso diretor, o André, o Hélio, que faz o som, a Rose, que faz os caracteres, o Vavá, que está aqui nas câmeras, o Wender também e o Tiago. A todo mundo que junto com a gente e a Jéssica, que é a nossa produtora aqui também do programa. Obrigada a todo mundo que junto com a gente está aqui de manhã cedo, que a gente sabe que acordar cedo não é fácil, mas eles vêm todo mundo com muito carinho, com muito respeito para você aí de casa. 9244-9858 é o telefone que você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Muito obrigada ao seu Antônio, que sempre manda aqui, como eu disse, as fotografias. Eu acho muito lindo assim, o que ele faz. Ele fotografa o programa e manda para a gente. Muito obrigada mesmo, viu, de coração. E ao Fabiano Coutinho também. A partir do meio-dia ou até 2 horas da tarde, você tem o programa aí pela internet, pelo site do SGC, no YouTube. E você pode acessar o programa. Obrigada mesmo a todas as pessoas. Semana retrasada foram 119 mil pessoas que acessaram. Muito obrigada mesmo, de coração. Bolsas. Bom, com relação àquela pergunta que você deixou no último bloco, professora, na verdade, como eu lhe falei, é uma questão da política. Certo. Né? Mas o profissional, como você falou, ele é o articulador. E quando fala articulador, é entre o público e o privado. O privado em que sentido? Com as ONGs, com as instituições religiosas, que prestam esse apoio mais emergencial, mais humano, e que basicamente o profissional pode estar articulado. Certo. Um exemplo disso é as instituições CREAS e CRAS, que são Centros de Referência e Assistência Social, onde o profissional, dentre suas competências, é ser esse articulador. Existe a demanda, então se eu não consigo, como é que eu vou atender essa demanda? Se eu não tenho recursos no meio público, que dificilmente acontece, mas acontece. Acontece. E às vezes também é mal gestado, né? Então ele não é muito dividido no lugar certo. Justamente. Então eu tenho uma instituição filantrópica que tem lá uma cesta básica, que tem lá doação de roupas, então eu posso me articular com essa e prestar o serviço, porque o objetivo é proporcionar ao sujeito o seu direito. Não importa muito de onde venha, importa é que a pessoa receba aquilo, mas que ela melhore de vida, né? Sim, claro. Porque o meu posicionamento, e aí não é o do presidente do conselho, é o meu posicionamento, é que foram tantas bolsas instituídas que as pessoas deixaram de fazer aquilo que elas tinham que fazer. Elas acabaram... se algumas pessoas, óbvio, algumas pegaram esse dinheiro, fizeram alguma coisa, mudaram de vida e hoje não precisa mais. Eu acho que só seria realmente efetivo esse direito se as pessoas que tivessem recebido essas bolsas hoje tivessem melhor do que quando entraram. E que os filhos já não precisassem dessa bolsa. Mas o que a gente vê é que parece que isso é hereditário. O pai e a mãe morrem, o filho continua recebendo e não houve um crescimento de elevação, seja material ou espiritual, para essa pessoa. Muitas das vezes perpassa também pela própria estrutura brasileira. Cultural. A questão do desemprego também, a questão da dificuldade, por exemplo, do acesso. Então, hoje, infelizmente, viver dessas bolsas para alguns sujeitos, a gente fala sempre de uma condição. O sujeito se condiciona e para alguns o sujeito se acostumou. Se acostumou, porque eu lembro que quando tinha e a Zilene trabalhou isso muito com a gente em 2000, aqui no estado tinha o programa de erradicação do trabalho infantil, que era o PET. A criança recebia R$40, mas ela tinha que no outro período que ela não estava na escola, ela tinha que frequentar os centros, ela tinha que ficar ali e a família tinha que melhorar de vida. Isso. Hoje eu não vejo uma cobrança efetiva, meu posicionamento, né? Eu não vejo uma cobrança efetiva para a pessoa que recebe essa bolsa, ela só recebe. E aí o seu João, o seu José, que não tem essa condição de receber essa bolsa, que trabalha para ganhar um salário mínimo, de sol a sol, fica lá prejudicado, porque para ele era mais fácil então largar de trabalhar e receber bolsa. Né? Porque não há uma contrapartida da pessoa. Ou eu estou equivocada? Não, porque na verdade, professora, a própria política em si, né, de assistência social, um dos objetivos é erradicar a fome. Certo. Né? E dentro de erradicar a fome, às vezes R$70 para uma família, para pelo menos comprar o seu rancho, a sua farinha, tal básico, para matar a fome, ela tem. Agora, com relação à fiscalização das condicionalidades, quando a senhora fala a questão da escola, da saúde e tal, são as condicionalidades, aí eu concordo o que está acontecendo. O aumento da demanda
e a retração do serviço. O que que é retração do serviço para as pessoas assim, que não conseguem entender a palavra? Seria basicamente assim, aumentou o serviço e diminuiu, digamos, os profissionais, e dentre eles assistente social, para estar acompanhando, eu não digo fiscalizando, porque fiscalizar é uma palavra muito forte, mas acompanhando mesmo se as condicionalidades contidas na política estão sendo cumpridas. Porque, de repente, hoje tem um profissional de serviço social para atender 50 famílias. E deixar uma coisa bem clara aqui, quando a gente fala dessa fiscalização ou acompanhamento, não é que quer prejudicar a pessoa, muito ao contrário. Você deu o dinheiro para a pessoa se alimentar, a presunção é de que você vai alimentar essa pessoa, ela vai readquirir a autoestima, vai ficar mais forte, ela vai conseguir um emprego e ela vai ter o próprio meio de sustento sem depender do governo, que gastaria esse dinheiro com políticas dentro da saúde e outras que também deveria ser obrigação e que também não faz. Mas era esse, acho que, o objetivo, né, principal. Porque na verdade é isso. Como a assistência social, a própria política, ela é não contributiva e ela é temporária, ninguém vive da assistência social para sempre, porque o propósito não é este. O propósito não era esse, né? Mas acabou desvinculando e é o que eu disse, acaba às vezes sendo hereditário, né? Triste, mas não é um problema do serviço social. E é um problema estrutural mesmo da política, das ações, mas que nós, como profissionais, eu acho que não só a assistente social, mas o psicólogo, o pedagogo que está na educação e tal, sofre com essas expressões da questão social ou com esses problemas que são colocados para a família hoje e que, de certa forma, tem que ser dirimida porque aquela família que recebe é um cidadão. Entendeu? Aquele grupo é formado que merece respeito, que é uma família. Que é uma família que tem crianças, que tem idosos, que tem pessoas com deficiência, que tem mulheres que muitas das vezes são chefes de família, ou na maioria são chefes de família responsáveis pelo sustento dos filhos, né? Porque o homem ele sai e não volta mais, aquela coisa bem popular. E aí tem que ter essa ação governamental para dar pelo menos um mínimo para esses sujeitos poderem continuar vivendo e viver bem. Isso, essa é a ideia. Essa era a ideia principal. Isso. E como que está a preparação aí, então, para o mês de maio agora, para as comemorações? Bom, nós estamos fazendo as comemorações, planejando, né? A diretoria Juntos Somos Mais já está se articulando juntamente com os municípios, porque essa nova diretoria, nós vamos fazer um ano de gestão agora, dia 15 de maio. Certo. E nós estamos planejando um evento na Assembleia, juntamente lá com o parlamentar Ribamar Araújo, que vai fazer um dia 14, e aí convido todos os assistentes sociais e demais profissionais a estarem na Assembleia. E dia 15 nós estamos planejando um evento magno, que é da assistência social mesmo, nosso mesmo, no Sesc Alvorada. E parcerias com as faculdades. Aqui em Porto Velho nós estamos com a Finca, né? Vamos fazer uma semana juntamente com os acadêmicos, social, com os acadêmicos e demais estabelecimentos e também nos municípios também com apoio local. Olha que legal. E a gente espera assim que toda pessoa que está dentro da área do serviço social possa realmente comparecer, avisa teu amigo, avisa teu colega, né? Acho que é importante isso. Às vezes você vai lá com uma pessoa que é formada em serviço social, ela não está sabendo direito o que está acontecendo, até pela falta dessa articulação dos pares, né? Cada cidade tem, acho que deve ter assistência social hoje aqui dentro dos 52 municípios, por causa das prefeituras. Isso. A gente tem. Temos. E esse trabalho deveria ser desenvolvido mais em conjunto, né? Eu acredito que isso daria para andar melhor. E quais são agora, assim, o que o Conselho pode esperar? Tem alguma novidade chegando? A lei mesmo da relação das 30 horas, isso está para ser aprovado? Já foi aprovado, mas será que a gente faz cumprir agora? Na verdade, até aqui no seu programa a gente quer lançar o nosso site, que amanhã já vai estar disponível um novo site do Conselho. Qual é o site? www.cres-ro.org.br. Então vamos repetir, é www.cres C-R-E-S, é isso? CRES? Tracinho R-O. Traço R-O? .org.br. E o que as pessoas vão achar nesse site? Vão achar mais informações sobre o Conselho, algumas ferramentas novas, porque essa também foi uma das grandes demandas da categoria para o Conselho. Com relação à legislação, né, a questão das 30 horas, nós estamos fazendo nossa articulação aqui com o Executivo e também com o Legislativo, mas com certeza, o que você falou, professora, é de suma importância, precisamos da base, porque o Conselho, sem a base, não é Conselho, porque nós
fomos eleitos para representar a base, mas para essas articulações políticas precisamos de todos, profissionais, acadêmicos. Então nós vamos lançar alguns manifestos no sentido de convocação, na verdade, da categoria e dos acadêmicos para estar nos apoiando nessa questão do cumprimento das 30 horas, que infelizmente no nosso estado ainda não está regulamentado, apesar de ser lei federal. E pedindo o apoio de todos nessas campanhas, nesses embates. Querido, olha, muitíssimo obrigada pela tua presença, obrigada mesmo. Obrigado Espero que vocês professora. tenham muito sucesso. Obrigado, muito mesmo. professora. Bom, e o programa Rosa Choque de hoje vai ficando por aqui, desejando que a sua Páscoa, no próximo domingo, seja cheia de muitas alegrias, muitas felicidades e que você tenha muito doce na tua vida e que você seja muito feliz. A gente volta no próximo programa. Um beijo bem grande para você. Um certo sorriso de quem nada quer.